Salve, salve! Eu sou Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo do portal O Antagonista e da revista Cruzoé, e a gente começa agora mais um Cruzoé Entrevistas, nessa série que eu estou fazendo com estudantes brasileiros de destaque, seja no Brasil, seja no exterior. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vocês já estão vendo na tela. Ela é uma estudante brasileira em Harvard, estuda psicologia, mas também estuda ciência da computação, mistura um monte de disciplinas lá na famosa Universidade Americana, também é a primeira estudante de Goiânia a fazer faculdade por lá e ela é bolsista na instituição. Sara Borges, seja muito bem-vinda aqui ao Cruzoé Entrevista. Obrigada, Felipe. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Prazer é meu estar aqui no estúdio do Antagonista em São Paulo com a Sara, que me recebeu, assim como outras pessoas da organização da Brasil Conference, lá em Boston, nos Estados Unidos, em abril. Eu, no primeiro dia, diante do convite ali da organização, fui fazer um tour em Harvard e estava a Sara com outros estudantes brasileiros, levando a gente. No grupo apareceu ali a Regina Casé, inclusive, então estava eu e Regina Casé sendo guiados pela Sara Borges num tour por Harvard. Um luxo, e ela foi ali apresentando para a gente tudo da faculdade, de cada setor ali da Universidade Americana, e ela ia falando com um monte de gente ia falando com ela, alguém que está ali há 3 anos e que já criou muitos vínculos e muitas amizades, não é isso, Sara? Obrigada. Foi uma coincidência que eu vi vários amigos ao longo do caminho, mas foi realmente um prazer. Eu fui, inclusive, guia turística oficial da faculdade durante o verão do ano passado, então eu aceitei esse convite com prazer de apresentar a faculdade para vocês. Agora conta um pouco da sua história, primeiro familiar. Você vem de Goiânia, lá no interior do Brasil, e sempre foi muito dedicada à escola. Os seus pais já perceberam desde cedo que você tinha um talento acadêmico. Como foi esse começo? Eu acho que não tem como falar de mim sem falar da minha família, então acho que essa é a primeira pergunta que você poderia fazer. Bom, quem que faz parte da minha família, né? Eu vivo com meus 2 pais e eu tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha e uma irmã gêmea, que acabou perseguindo um caminho diferente do meu. Ela ficou aqui no Brasil, mas que tem interesses bastante parecidos. Eu acho que nós duas, né, tanto eu quanto a minha irmã, éramos muito dedicadas na escola desde o começo. Então, eu acho que, sim, os meus pais sabiam disso. Inclusive, a gente sempre recebeu auxílio financeiro das escolas onde a gente estudou para estudar nelas. Então, eu estudei em ótimas escolas em Goiânia. Cursei primeiro o ensino fundamental na Escola Interamérica, onde eu fui super bem recebida. Minha família era próxima ali das pessoas que tinham fundado a escola. Então, foi um ambiente mesmo que eu pude cultivar esse amor pela educação. E sempre com o incentivo dos meus pais. Nenhum dos dois seguiu carreira acadêmica, eles fizeram até o ensino superior, mas eles sempre, né, era dado para nós, para mim, para as minhas irmãs, que a gente ia estudar e que a gente ia fazer faculdade. Então, eu sei que essa é uma felicidade que muita gente não tem a sorte de ter. Seu pai e sua mãe, no caso, né? Você falou os 2 pais, hoje sim. em dia tem que esclarecer só para deixar... Sim. Meu pai e minha mãe. Boa correção. Então, os 2 sempre incentivaram os estudos. Eu lembro, assim, da minha mãe levar a gente na escola, participar de todas as reuniões que tinham, né, eventos para os pais. A gente participava de feiras de ciência, feira de empreendedorismo. Então, o meu ensino fundamental foi muito bacana, assim. Eu realmente adorava passar tempo na escola. E eu passava muito tempo lá porque a minha mãe e o meu pai trabalhavam o dia todo. Meu pai é engenheiro civil, ele trabalhava numa indústria hoje é aposentado, mas ele trabalhava numa indústria de cosméticos em Trindade, então era 1 hora de distância de onde a gente morava, então ele acabava passando o dia inteiro lá e voltava para Goiânia no fim da tarde. A minha mãe tinha uma loja de sapatos, depois mudou para uma loja de imóveis, então ela também passava muito tempo no trabalho. Então acabava que eu e a minha irmã passávamos muito tempo na escola, estudando. Eu lembro que desde o ensino fundamental eu dava monitoria para outros estudantes. Já tinha aí um elemento de professora. Já tinha. Que seria turbinado ao longo dessa vida acadêmica, como a gente vai ouvir mais adiante. Sim, eu lembro que o meu presente favorito foi um quadro de escrever. E aí a minha tia me deu esse presente e a gente ficava brincando de ensinar, eu e a minha irmã gêmea.
Então, realmente, eu sempre gostei muito de ensinar e de aprender. E aí, você prestou vestibular para medicina? Prestei. E já tinha esse interesse desde cedo? Eu sou de família de médico, eu sei que médicos muitas vezes, desde adolescente, já quer ser médico, já bota na cabeça aquilo, não muda mais. Você veio a mudar depois, mas nessa fase era muito certo? Não, não era certo. Inclusive, se conecta com o porquê que eu apliquei para fora. Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito da escola, de estudar diferentes matérias. Participei de Olimpíadas Científicas no ensino médio. Sabia que ia fazer uma faculdade, mas não sabia o que eu ia fazer. E eu passei quase todo o ensino médio sem ter muita clareza do que eu ia fazer. Achava que eu não queria direito, mas não sabia exatamente o que seria. E quando foi no meu terceiro ano, que aí eu tinha que decidir realmente que eu ia fazer o Enem e outros vestibulares, eu comecei a ver as opções. E aí eu lembro que eu listei todos os cursos oferecidos pelas universidades públicas do país. E aí eu fui pensando, quais desses cursos eu gostaria de fazer no futuro? E aí eu cheguei a uma lista um pouco menor, mas era assim, eu gostava de ciências, então me via fazendo algo próximo de biologia, química, queria algo que me desse uma ampla gama de oportunidades. Eu achava que medicina era um desses cursos. E eu queria algo que me permitisse fazer pesquisa, porque eu sabia que eu gostava muito de estudar, sabia que eu queria continuar estudando, e eu me via fazendo pesquisa, sendo professora, e eu gostava muito do cérebro, de estudar biologia, então pensei, acho que medicina pode ser uma boa opção. Mas não foi uma decisão muito certeira. E aí você passou para qual universidade? Eu passei para medicina na UNB, pelo PAS, e também passei para medicina na USP. Passei em 5º lugar pelo Enem. Passou em 5º lugar pelo Enem para medicina na USP. E aí a sua família queria que você ficasse lá? Queriam que eu ficasse. A minha família não tinha muita noção do que eu estava fazendo ao aplicar para fora, né? Então, eu lembro que enquanto eu estava escrevendo as essays para fora, para aplicar para fora do país, a minha mãe me via fazendo aquilo e ela perguntava, Sara, você não devia estar estudando para o Enem? E eu pensava, eu não sei, talvez eu devesse, mas aqui estou. Quer dizer, você já estava aplicando para fora antes mesmo de fazer as provas de vestibular? Já estava. Foi tudo meio simultâneo? Foi ao mesmo tempo, foi no final do meu ensino médio, no terceiro ano. Então, eu optei por fazer os dois, mas a minha família achava que eu deveria ficar no país, porque era o que vinha sendo construído até então, né, de planos. Eles também não sabiam muito das faculdades de lá, conheciam de nome só Harvard mesmo, então acho que foi um pouco mais fácil de convencer eles a ir para Harvard do que outra universidade. Mas fui questionada, assim, se eu não queria ficar mesmo fazendo medicina aqui no Brasil. E aí, quando você pensou em Harvard, você foi procurar na internet esses formulários de inscrição, que tipo de vaga teria, quais eram os requisitos? Foi simplesmente vasculhando os portais? Porque é até bom deixar claro para estudantes, para jovens que estejam assistindo a essa entrevista, que tem muitas oportunidades para a faculdade nos Estados Unidos que estão online. Sim, isso é super importante. Eu sempre gosto de falar porque foi o que mais me ajudou. Então, primeiro eu busquei no YouTube, então eu comecei a buscar como fazer para estudar nos Estados Unidos. Eu achava que os Estados Unidos era mais próximo do Brasil e dando um passo para trás, né? Por que eu comecei a olhar? Foi, essa questão de não me ver fazendo um curso só, parecia que eu não me encaixava muito no sistema de ensino superior aqui do Brasil, e eu queria algo que me desse mais flexibilidade. E eu comecei a falar para as pessoas, comecei a reclamar quase, né? Eu me identifico muito com isso. Deixa eu fazer um parênteses. Não perde aí a sua linha de raciocínio, né? Mas eu até quando dou entrevistas também, quando estou no seu lugar, em podcasts, etc., eu cito muito uma expressão que está no livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco, que foi o mais influente dos abolicionistas brasileiros. E ele, já depois de velho, ele fez um livro ali sobre toda a biografia intelectual dele também. E ele falava da incompressibilidade dos interesses dele. Quer dizer, que não podia comprimir, porque eram interesses muito amplos. Uhum. E ele, como teve uma carreira política também, mas sempre foi mais intelectual do que político, ele falava que ele se sentia muito limitado pela política pequeno-partidária, como ele chama.
Então você tem que aderir à agenda do partido, você tem que focar naqueles problemas muitas vezes pequenos, fazer aquelas reuniões, assembleias, etc. E ele estava muito mais antenado com o drama humano contemporâneo universal. Então os grandes acontecimentos do mundo daquela época, fosse em Paris, fosse em qualquer outro lugar, continente, ele de repente virava o olho e falava, esse é o grande drama da humanidade. Hoje, provavelmente, ele estaria com os olhos ligados na guerra, na faixa de Gaza, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, em todos esses conflitos que a gente aborda aqui diariamente em Um Antagonista. Então, assim, eu na época de faculdade, de sair da faculdade, de escolher o rumo também, eu ficava com isso, assim, tudo me parece muito específico. E eu queria ter uma abordagem mais ampla, ter um leque de possibilidades e tal. Aí inventei isso de ser colunista, de ser cronista, de escrever, de ser jornalista, porque permite você falar de muitos assuntos. Sim. Mesmo dentro do mercado da comunicação, do jornalismo, você tem carreiras muito específicas. Eu falava, não vou ficar limitado a isso, porque eu quero essa abrangência. Então, de certa forma, você também procurou uma abrangência dentro, mais ou menos, dessa área. Sim, isso me faz pensar que se eu não seguisse carreira acadêmica, eu ia querer virar jornalista. Ainda tem tempo. Seria muito bem-vinda aqui, Sara Borges. Sim, eu gosto muito assim de poder explorar diferentes áreas do conhecimento e traçar suas próprias conexões, que eu acho que é algo que eles permitem que a gente faça lá fora muito mais, às vezes, do que aqui no Brasil. Então, esse foi um grande fator por eu começar a buscar estar fora sem ter nenhuma noção de como que era o processo, se era possível. A única coisa que eu sabia das universidades dos Estados Unidos é que elas eram muito caras. Então, isso para mim já era um obstáculo. E eu tive a sorte de, primeiro, a minha irmã mais velha comentou, por que você não olha universidades fora, então? E eu não sei se ela estava falando, brincando, assim, né, já que você está tão frustrada com as opções que tem aqui no Brasil, por que você não olha algo fora? Mas eu levei a sério, eu comecei a buscar, eu busquei no YouTube, primeiro, como fazer para estudar nos Estados Unidos, e eu encontrei histórias, né? Por isso que eu acho que é tão bacana o trabalho que você está fazendo de trazer a gente para, né, compartilhar as histórias, porque foi assim que eu acabei lá, né? A ideia é essa, obrigado. Eu encontrei a história de uma menina que estava em Northwestern, com bolsa completa, também é uma universidade muito boa nos Estados Unidos, e eu achei aquilo incrível. Nossa, você pode estar numa universidade que te permite estudar o que você quiser, você recebe bolsa para isso, às vezes fica até mais barato do que estudar no Brasil, e você vive na universidade, você conhece gente do mundo inteiro, então eu pensei, nossa, essa é uma oportunidade que eu quero ter. E foi assim que eu comecei. E aí eu encontrei a Brasa, que foi fundamental também na minha trajetória. A Brasa, para quem não conhece, é uma organização de estudantes brasileiros que estudam no exterior. Começou nos Estados Unidos, mas hoje eles têm capítulos no mundo inteiro, eu acho que na Europa e na Ásia também. E eles oferecem mentorias gratuitas para quem quer estudar fora. Você tem que passar por um processo seletivo. E eu tive, de novo, a sorte de ter encontrado isso uma semana antes, eu acho, das inscrições encerrarem. Então, eu mandei tudo ali correndo. E eu disse para mim mesma, se eu passar, eu vou tentar. Se eu não passar, eu acho que vai ser muito difícil fazer isso sozinha. Tive a sorte de ser aceita e aí eu decidi seguir esse sonho. Comemorou muito? Demais. Só depois da aceitação. E já era específico de biologia? Não, era simplesmente o ingresso em Harvard? Você tem que indicar o curso em que você tem interesse, mas não é nada que você tem que se comprometer a fazer. Então, eu indiquei que eu tinha interesse em neurociência e também em estudos sociais, que no final virou psicologia. Eu acho que eu só não sabia que lá eles davam esse nome, né? Eu tinha ideia de que psicologia era só terapia, psicologia clínica, como é aqui no Brasil, o que não era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu acabei indicando essas preferências, mas você pode trocar depois, é realmente muito flexível. Eu acho que nesse primeiro momento eles só querem saber o que, mais ou menos, você está interessado em fazer na faculdade. Quer dizer, essa área está mais ligada nessa área de psicologia social. Nós, inclusive, conversamos lá em Harvard sobre o livro, que eu já recomendei várias vezes aqui em Um Antagonista, do Jonathan Haidt, A Mente Moralista, né, que fala por que as pessoas se segregam tanto por causa de religião e de política, enfim, nesse tema mais sensível. Mas ele apresenta uma série de estudos ali que envolve neurociência também, e que fala dessa psicologia das massas, dos grupos. Aliás, como uma professora que tem lá, né, a Sara me indicou, e eu fui acompanhar a obra dela, tem vídeos excelentes no YouTube, a Mia Cikara, e ela fala a respeito dessa questão dos grupos, que é objeto presente no meu trabalho,
sobre a adesão ali a determinados grupos e como as pessoas começam a se comportar diferente porque se julgam no grupo do bem contra o mal. Então, você tem uma professora em Harvard que aborda essas questões também. O que você destaca assim, de aulas, cursos, professores que chamaram a sua atenção e tiveram ali alguma linha de interesse que você pode desenvolver mais adiante? Sim. Eu venho fazendo um projeto de pesquisa desde o meu primeiro ano e já passei por 3 laboratórios de psicologia lá na faculdade. O primeiro que eu me interessei foi o laboratório da professora Mahzarin Banaji. Ela é uma das maiores psicólogas sociais, eu diria, e o foco de estudo dela é implicit bias, né, ou viés implícito. Ela que cunhou esse termo e desenvolveu os experimentos que levaram a gente a entender o que é um viés implícito. E é basicamente essa ideia de que, sim, temos viés explícitos, né, aqueles que a gente reconhece e fala para outras pessoas que a gente tem, mas também existem viés implícitos que, às vezes, nós mesmos não percebemos, mas por conta de associações que a gente acaba fazendo, né? O nosso cérebro é uma máquina de previsão. Então, naturalmente, à medida que a gente vai encontrando exemplos, a gente vai criando associações, e com isso a gente pode fazer essas associações automáticas sem mesmo perceber. E eu achei aquilo muito interessante, né? Ela realmente ampliou uma área ali da psicologia que não vinha sendo investigada até então. E que, inclusive, busca explicar por que nós ainda vemos discriminação ou diferenças de tratamento para alguns grupos, sendo que quando você faz uma pesquisa de opinião, as pessoas não falam mais que elas têm qualquer tipo de preconceito contra esses grupos, né? Então, explica um pouco dessa divergência, né, do que a gente admite e o que, de fato, acaba acontecendo implicitamente. E... muitas vezes, ao expressar, a pessoa sabe que aquilo é negativo e ela rejeita, mas não quer dizer que ela, nas suas atitudes, não tenha, muitas vezes, uma conduta ruim, uma conduta que não seria adequada, né? Isso tudo é muito interessante e, obviamente, o mercado da comunicação é repleto de sinais de viés explícito e implícito. Mas continue. É isso mesmo. E eu acho que o legal da pesquisa dela é que ela levou isso para o público. Então, hoje ela tem um projeto que chama Outsmarting Implicit Bias, que busca divulgar essa pesquisa que ela fez e ajudar pessoas de cargos importantes a não tomarem decisões com base em vieses, né? Então, ela levou isso para cortes judiciais nos Estados Unidos, né? Pessoas que, caso elas deixassem incorporar esses vieses, seria muito ruim. Acabou que ao longo... Seria ótimo dar umas aulinhas aqui para os tribunais brasileiros. Eu acho que não tem muito jeito, não, porque eu acho que o problema é de outra natureza. Mas, se ela puder consertar, seria muito bem-vindo. Recadinho rápido aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer a minha professora. Vamos organizar esses eventos. Mas então, desde então, eu mudei um pouco de caminho, continuo muito interessada em psicologia social, fiz alguns projetos relacionados à desinformação, inclusive tentando entender se tem algo que poderíamos fazer, algum tipo de treinamento para as pessoas conseguirem identificar fake news antes mesmo de elas aparecerem, seja no feed da rede social ou em notícias. Temas quentíssimos do momento e que são de profundo interesse de um antagonista e Cruzoé. Em breve, Sarah Bosch vai estar colaborando com a gente. Adoraria. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e muita gente não sabe que tem esse lado da psicologia que trata desses temas que são tão relevantes atualmente. Então, fiz trabalho sobre isso, fiz trabalho sobre psicologia de mudanças climáticas, né? Porque por que as pessoas têm tanta resistência em mudar comportamentos que ajudariam a resolver essas grandes questões climáticas. E, assim, eu acho que eu tenho um interesse muito grande pela psicologia. Eu acho que, no geral, eu sou muito interessada em saber por que as pessoas se comportam da forma como comportam, como que os grupos a quais elas pertencem ou a cultura onde elas estão inseridas afetam o comportamento ou como elas pensam. E isso acabou me levando à psicologia clínica, que no começo eu achava que eu não ia me interessar. Você vê como os caminhos muitas vezes são diferentes, mas acabam dando no mesmo lugar. Sim. Eu saí da medicina achando, não quero tratar doença, isso é muito difícil. E agora eu acho que é o que eu mais me interesso dentro da psicologia, mas ainda assim com um viés social, de entender como que questões socioeconômicas, como que questões culturais acabam levando ao adoecimento, né, a questões de saúde mental
e então fazer essa interseção entre o que eu venho estudando até agora e o que eu acabei de, né, encontrar dentro da psicologia clínica. Muito do que constitui a mente do indivíduo vem do ambiente cultural, né? E aí a pessoa muitas vezes acaba se apegando a frases feitas, a ideias que não fazem bem a ela na tomada de decisões pessoais, e isso eventualmente vai atrapalhando a sua saúde mental, né? Tem todo um universo aí a ser explorado em torno desse assunto. Agora, você está falando sobre questões que estão sendo estudadas de fato no mundo inteiro. Já existe uma bibliografia a respeito disso, pesquisa acadêmica, o próprio jornalismo está focando nessa questão, tem discussões em tribunais sobre como lidar com isso, na internet, etc. Agora, você já conseguiu vislumbrar um caminho profissional para você? Quer dizer, como transformar isso numa iniciativa sua? Porque você falou que gosto de ensinar, gosto de ser pesquisadora. Agora, você já tem ali um caminho do o que fazer realmente com essa profissão? Sim, com certeza. Acho que é a pergunta de ouro que eu estou me fazendo agora, indo para o meu último ano de faculdade. E, assim, eu gosto muito de pesquisa em si, de desbrandar o conhecimento e expandir, né, a fronteira do que a gente conhece dentro dessa área. Mas eu acho muito importante também trazer isso para as pessoas, de alguma forma aplicar todo esse conhecimento, né? Eu acho que por isso que eu me inspiro tanto nessa professora que eu mencionei, que tem esse projeto de divulgação científica. Hoje eu estou fazendo meu projeto de tese, né, que seria o TCC aqui no Brasil, estudando uma coorte brasileira de quase 4.000 crianças que foram acompanhadas desde que elas tinham 6 anos até já a vida adulta, para entender como que esses fatores sociais, em particular o que eu vou focar é em estigma relacionado à saúde mental, afetam a progressão de sintomas mais tarde na vida delas. Então, já estou conseguindo trazer isso de volta para o Brasil, né? Uma corte brasileira, e eu estou usando os recursos que eu tenho na universidade, o apoio do meu professor, para traduzir dados em conhecimento, né? Os dados já estão lá, o que precisamos fazer agora é encontrar correlações, encontrar conexões que expliquem o que a gente está vendo nos dados. Qual foi a palavra que você usou? Corte brasileira? Corte brasileira. É um grupo... Esse é o termo... Eu acabo, às vezes, usando... Que corte remete a tribunal, mas não é disso que você está falando. Não. Bom ponto. Só para deixar claro. Corte é o termo que eles usam para descrever grupos de estudo. Então, nesse caso, eles selecionaram crianças que estudavam aqui em São Paulo e em Porto Alegre para participarem desse estudo, e essas crianças formaram a coorte brasileira, que eles chamam de Coorte Brasileira de Crianças de Alto Risco, né? Alto risco para desenvolverem algum tipo de transtorno mental. Então, são esses dados que eu vou usar. Estou fazendo umas parcerias com o pessoal da Unifesp e também com o meu supervisor em Harvard para estudar esses dados. Mas, então, eu gosto muito dessa área de pesquisa, mas eu já tenho planos para trazer isso para as pessoas e talvez disso tirar uma iniciativa. Eu acho que o interessante da pesquisa é que ela ilumina quais são fatores de risco e também fatores de resiliência. Então, o que leva uma pessoa a adoecer e o que pode proteger uma pessoa ou evitar o adoecimento. E uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente pode desenvolver tratamentos ou intervenções que enderecem esses fatores de risco ou de resiliência. E medidas preventivas. E eu acho que isso tem aplicações tanto em políticas públicas quanto no setor privado, desenvolvendo realmente novas técnicas de tratamento. E eu estaria super interessada em, de alguma forma, seja criar um projeto ou então assessorar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde mental, ou até mesmo, né, alguma empresa que vise a desenvolver tratamentos nesse sentido. Mas o que eu gosto mesmo é pesquisa, então eu imagino que eu vou seguir fazendo pós-graduação, doutorado, e aí depois disso, né, ainda tem um longo caminho de qualificação, porque ela gosta realmente de se qualificar e tem todo o potencial para isso. Agora, você já faz mentoria. Explica para a gente como é que funciona essa mentoria e é em relação a quê? A vestibulandos? Gente se preparando para vestibulares e outras provas aqui no Brasil? Sim, eu sou mentora desde que... Bom, como eu comentei para você, desde o ensino fundamental, né, ajudando alguns colegas, mas eu virei mentora oficialmente quando eu fui aprovada nos Estados Unidos, e aí eu, sabendo do quanto foi impactante ser mentorada pela Brasa, eu ingressei na HBS, que é uma organização de alunos que estudam em Harvard,
em todas as escolas, não só na graduação. E eu sou mentora. Por lá, a gente oferece mentorias gratuitas, existe um processo de aplicação para quem quer estudar nos Estados Unidos. Mas eu acho que existe uma demanda anterior a essa de pessoas que sonham grande, que têm a capacidade, que são dedicadas na escola, a saberem quais são os caminhos que existem e como que eu faço para manejar tudo isso, né? Que foi a posição em que eu senti que eu estava ali no ensino médio. Eu era muito dedicada na escola, queria fazer coisas grandes, mas não sabia muito o que eu poderia fazer, que vestibular expressar, onde aplicar, né? E além de todo o processo, que tem vários componentes. Então, eu e a minha irmã gêmea, que faz medicina aqui na USP, ela acabou ficando. Nós entramos na mesma turma, eu fui para Harvard, ela ficou aqui. Nós criamos um projeto juntas para ajudar pessoas que querem ou fazer vestibular aqui no Brasil, os vestibulares mais competitivos, ou então aplicar para fora, né? Eu ajudo mais na parte de aplicar para fora, ela ajuda mais na parte de ficar aqui no país. Qual é o nome dela? Sofia Borges. E ela, inclusive, foi aceita para um programa também em Harvard. Então, a gente vai estar juntas ano que vem. Ela vai estar na... Que dupla, hein? Ela vai estar na Faculdade de Saúde Pública. E ela é igualzinha a você, Sara? Olha, eles falam que o médico errou, porque a gente não é univitelina, mas a gente é muito parecida. Então, só vendo para dizer. Eu acho que a gente é diferente, mas todo mundo fala que nós somos muito parecidos. Agora, pessoal do meu Rio de Janeiro, juventude que está na praia, nos mega eventos, olha só tudo que a Sara já fez, ainda está terminando a graduação em Harvard, e olha só toda a trajetória dela, quantos afazeres ela já tem, quanto ela busca. Vamos lá, hein, pessoal, vamos correr atrás. Tem aquele vídeo que é muito bom, sobre muita gente especial que realizou grandes obras e que não sabia até determinada idade o que ia fazer. Isso tudo é verdade. Agora, vale a pena buscar, vale a pena tentar descobrir exatamente qual é a sua vocação, correr atrás e realizar, né? Porque a vida passa muito rápido. Então, vamos aqui usar esses exemplos para nos inspirar também. Agora, além de tudo isso que a Sara fez, ela também, dentro desse intercâmbio, que é você ganhar uma bolsa, estudar em Harvard, ela conseguiu outro intercâmbio ainda, para estudar em Oxford, no Reino Unido. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu acabei de voltar, inclusive, cheguei tem 2 semanas. Foi uma experiência incrível. Eu acho que essa foi uma das razões também porque eu decidi aplicar para fora. Lá eles têm várias oportunidades de você ir para outros países. E eu, sabendo do tanto que eu já tinha aprendido estando ali em outro país, eu pensei, poxa, eu tenho que abraçar essa oportunidade. Então, acabei aplicando. Você tem que fazer um outro processo seletivo específico para a Universidade de Oxford. E passei por esse processo seletivo no ano anterior. Fui aceita para fazer um semestre lá. Então, passei desde janeiro até junho estudando lá como uma aluna comum. Então, eu morava em um dos colégios, jantava, almoçava com os alunos de lá e fazia os tutoriais, que são as aulas, como eles chamam as aulas de lá. E foi uma experiência Dentro incrível. da mesma área? Eu acabei explorando algumas áreas diferentes também, porque lá, como aluna visitante, eu tinha muita flexibilidade. Uhum. Eu fiz aulas de psicologia clínica, fiz matemática e algumas aulas de sociologia também. E como é que a computação entra nessa história toda? É um interesse por se manter antenada, moderna, ou tem algum link secreto com a área de psicologia social? Tem um link secreto e muita gente me faz essa pergunta porque eles acham que são 2 opostos e eu acho que faz sentido mesmo. Mas como o meu interesse é em pesquisa e desenvolver técnicas avançadas de você processar dados e transformar esses dados em respostas concretas, a computação tem muito a ajudar. Uhum. Então, os projetos de pesquisa que eu venho fazendo na faculdade fazem uso de bases de dados gigantes e a gente usa de programação, de análise estatísticas para processar esses dados. Então, tem sim uma conexão entre os dois. Eu acho isso fascinante porque eu prego essa visão holística desde sempre também na minha carreira, em crônicas, em conversas com os amigos, porque eu acho que se as pessoas vão afunilando o conhecimento e elas vão transformando a realidade nesse bloco acadêmico de áreas específicas, elas vão distorcendo a realidade, porque no mundo é tudo junto e misturado, né? Então, você precisa ter ferramentas de diversas áreas para conseguir se aprofundar em uma. Sim. Né? E
desde a escola, que empurrava assim, quem é de raciocínio lógico para as exatas. E aí depois eu que comecei a fazer faculdade de engenharia e depois mudei para ter outra carreira, não, mas eu tenho raciocínio lógico aqui, mas é fundamental para escrever um texto, para arquitetar as informações. Então, você tem aí essas misturas que precisam ser exploradas, senão as pessoas vão ficando mecanizadas, robotizadas. E eu tenho uma tese ainda mais profunda, mais amalucada, que isso prejudica até o futebol brasileiro. A seleção brasileira acabou eliminada aí da Copa América, e eu tenho há muito tempo uma tese que está todo mundo mecanizado. Então, o lateral ele só joga como lateral, então a gente está deixando de formar jogadores completos. E a gente precisa formar pessoas, profissionais, em todas as áreas, mais completos, né? Vamos ver se a Sara me ajuda nessa campanha. Melhorar não só a academia, mas também o futebol brasileiro. Exatamente. Desburocratizar, aqui no bom sentido, sentido mais amplo. Agora, conta um pouco da sua rotina lá em Harvard. Você joga vôlei, não é isso? Jogo vôlei, Eu sim. me lembro que você falou em determinado momento. Faz academia, quer dizer, transita lá. Existe essa liberdade. Assim como tem a liberdade para você escolher disciplinas de áreas diferentes, o que eu acho extraordinário, você não tem um horário tão pesado de aulas, né? Acho que, me parece, a minha impressão de quem ouviu vocês quando esteve lá, é de que existe uma cobrança de resultado, mas ao mesmo tempo eles te dão a liberdade para trilhar o seu caminho e entregar aquilo da maneira como você achar que vale, né? Uhum. Sim, eu acho que lá a gente tem muito mais tempo fora da sala de aula. Então, esse foi, inclusive, um dos fatores mais difíceis de transição, porque eu estava acostumada no ensino médio a ficar o dia inteiro na escola, e quando comecei a faculdade eu vi que eu ia ter muito tempo livre. Mas eu acho que é um pouco enganador, porque na verdade não é tempo livre, né? É tempo que você tem que usar fazendo as leituras para a próxima aula, estudando para as provas ou fazendo as tarefas que tem toda semana. Então é muito mais tempo de autoestudo, assim, self-learning, do que estudo dentro da sala de aula. Mas óbvio que dentro desse tempo livre você não está só estudando, né? Eu acho que o mais comum é mesmo que você faça várias atividades extracurriculares, se envolva com projetos fora da sala de aula, fora até mesmo do seu curso. E eu também abracei essas oportunidades. Então, a Brazil Conference é um exemplo, né? Eu venho trabalhando na ABC desde o meu primeiro ano, em diferentes iniciativas. E eu acho que você aprende muito também por meio desses projetos, né? Como você está falando, se desenvolver holisticamente, né? Eu acho que uma coisa é você aprender só o conteúdo ali dentro da sala de aula e outra coisa é você aplicar, desenvolver comunicação, como se relacionar com outras pessoas. E eu acho que para isso você tem que fazer esses projetos fora da sala de aula. Então, é algo que eu encorajo até quem está no ensino médio, quem está pensando em aplicar. É um fator que eles buscam na hora de aceitar os estudantes, o que é algo bem diferente daqui do Brasil, em que eles levam em consideração somente as provas. Então, acaba que os estudantes que chegam lá também já estão acostumados a desenvolver projetos, participar de organizações. E eu venho participando de algumas iniciativas desde que eu comecei. Mas também gosto muito de esporte, então faço vôlei, jogava vôlei lá em Goiânia. E entrei para um grupo de trilha. Essa foi nova porque... Trilha? Trilha. Para quem conhece Goiânia, é totalmente Mas plano. Mas em Goiânia, não lá em Boston. Lá em Boston. Lá em Boston tem trilhas para fazer? Tem muitas trilhas. Isso é um programa muito carioca, eu faço bastante. Trilha, cachoeira. Então, tem que trazer os cariocas, acho que eles iam gostar. Só é bem frio, né? Acho que essa é a grande diferença, mas vamos, quase todo semestre tem sim trilhas. A ideia é levar os alunos para experiências na floresta. Então, a gente geralmente dirige até New Hampshire, que é um estado vizinho, e lá tem muitas montanhas, então é muito legal. A gente tira geralmente um dia ali no final de semana para fazer isso, que é realmente difícil dado a rotina de estudos, mas é um tempo assim, de descontração e também de conhecer outras pessoas. Então, foi super legal assim, também aproveitar esse outro lado da universidade que eu não tinha experienciado até então. Uhum. E duas questões aqui, agora encaminhando para o final. Primeiro que eu perguntei para o Matheus também, só para os jovens assim, terem uma noção, você ganha uma bolsa e você ganha um quarto lá na faculdade, num prédio, no qual você fica durante toda a sua graduação? Sim, lá no college é diferente de pós-graduação. Então, quando eu falo college é graduação, estudantes que foram lá fazer faculdade. Para quem tem bolsa, você recebe, basicamente, assim, todos os custos são cobertos pela universidade, então desde alimentação, passagem aérea, o quarto, como você falou, as taxas da universidade, tudo é coberto pela bolsa. Bandejão é bom?
Olha, isso é controverso. Bem controverso. Eu acho que é ótimo, assim, você tem várias opções, tem salada, eu acho que isso que é importante, assim, ter várias opções. Mas é menos saudável, eu diria, que no Brasil. Então, a comida daqui continua sendo melhor. Mas o quarto aí é diferente do primeiro ano para os demais. Então, no primeiro ano, todos os alunos do primeiro ano moram no yard, que é o jardim, né? Inclusive, a gente passou por lá durante o tour. Uhum. Eles moram em prédios, a ideia é começar a criar uma comunidade de alunos do primeiro ano, né? Você começar a formar suas primeiras amizades. E todo mundo almoça e janta no mesmo refeitório, que é reservado para os alunos do primeiro ano. E aí, uma vez que você passa para o segundo ano, você é designado uma casa. Então, para os fãs de Harry Potter, eu nunca tinha assistido antes de chegar lá, então eu não sabia muito bem, mas é bem parecido. Então, você tem as diferentes casas e você é designado uma casa para morar durante os próximos 3 anos, né? A graduação lá tem 4 anos. E aí você fica morando num dormitório dentro dessa casa, que na verdade são grandes prédios, assim, cada uma tem 400 alunos. Uhum. E a ideia é formar ali uma subcomunidade, né, dentro da universidade. E aí cada casa tem sua biblioteca, tem seu refeitório. A minha é Kirkland, que eu falo que é a melhor, mas muita gente vai falar que não é. Então tem uma disputa ali também entre as casas. Mas é um ambiente muito legal, você acaba conhecendo vários outros alunos. É muita experiência humana, a gente vê até pela sua articulação, o quanto que você já adquiriu de habilidade social, tendo que lidar com tantas pessoas do exterior, tendo que lidar com curso em outra língua. A gente cresce, a gente amadurece, evidentemente. E a Brasil Conference, como é que foi essa experiência de organizar? Você organizou principalmente aquela parte dos cientistas brasileiros, né? Eu cheguei a comentar aqui com o Matheus Farias também sobre a dificuldade de fazer pesquisa científica no Brasil e como é o caso da Ana Paula, que usa cafeteira para resolver questão de poluição no oceano. Quer dizer, tem um quê de improviso na ciência brasileira. E você pensou vários profissionais e acabou reunindo lá. Conta pra gente como foi essa experiência. Sim, foi uma experiência fantástica. Eu diria assim que uma das minhas melhores experiências na universidade até agora foi ter liderado o programa ao lado do Matheus. E no ano anterior eu ajudei a conceber o programa ao lado do Gabriel e de todo um time ali que pensou em como valorizar a pesquisa nacional, né? Acho que, olhando para trás, é até incrível pensar que a gente faz essa conferência em Harvard e MIT para celebrar, né, a academia, a ciência, trazer essas conexões, mas ainda não tinha um programa para os pesquisadores brasileiros. Então, a ideia assim que ela surgiu foi muito natural, que deveria acontecer, e justamente o intuito era valorizar esses pesquisadores, que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo às vezes sem o reconhecimento, ou até mesmo com ataque de alguns setores, continuam fazendo pesquisa de qualidade, eles dizem pesquisa de altíssimo nível, assim, das universidades de fora mesmo, mas que não é reconhecido. Então, o papel do programa é reconhecer e incentivar pessoas que querem fazer pesquisa. E em quais áreas? É tecnologia, o quê? Todas as áreas. Então, ano passado, esse ano, na verdade, nós tínhamos pesquisadores de várias áreas diferentes, desde bioquímica, tinha nas ciências sociais, psicologia, tínhamos também pesquisadores que trabalhavam com fome. Então, assim, são várias áreas, todas as áreas que são abraçadas pela CAPES aqui no Brasil e pelo CNPq. E a ideia é trazer diversidade. Então, a gente sabe que não existe pesquisa só em ciência, não existe pesquisa só... né, tipicamente, as pessoas pensam física, biologia, matemática, mas existe pesquisa em várias áreas e a ideia é celebrar todas essas áreas dentro do programa. Então, era uma das nossas vertentes, trazer essa diversidade, essa representatividade para conseguir inspirar pessoas que têm interesses diferentes. E você vai estar na organização ano que vem, sob a presidência de Matheus Farias? Então, o Matheus quer me trazer para a conferência, mas eu tenho muitas outras responsabilidades agora no meu último ano, então acho que vai ser difícil, pelo menos, tomar um papel de liderança. Difícil. Só de ouvir aqui, a gente já ficou assim, como que dá conta disso tudo, né? Talvez seja melhor dar uma passadinha lá como visitante, como quem conhece todo mundo, deixar os outros organizarem dessa vez, focar nos estudos. Exato, acho que eu vou... De alguma coisa tem que abrir mão. Não tem, infelizmente não tem como fazer tudo. Eu já tentei, mas não tem. Então, acho que o jeito vai ser... Eu gostaria de continuar ajudando de alguma forma, mas com certeza não com um papel de liderança tão ativo quanto eu tive esse ano passado.
E Sara, só um recado final para jovens brasileiros que pensam em se qualificar no exterior, quer dizer, vale a pena, está valendo muito a pena toda essa sua experiência, você sente a bagagem que você está construindo, o que você diria? Com certeza, assim, eu acho que existem trajetórias e trajetórias, pode ser que não seja o caminho certo para você, mas eu diria que, dado o que eu falei, dadas as outras histórias que vocês conhecem, se vocês se interessam, né, pela flexibilidade, pela oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, pelas oportunidades de estudar em outros países, eu acho que vale a pena tentar. Existem programas de apoio, existem pessoas que estão dispostas a auxiliar durante o processo. Então, mesmo que no final você descubra que o que você quer é ficar no país, o que eu acho que existem opções muito boas no Brasil também, acho que a gente não pode, né, desconsiderar isso. Mas eu acho que para quem gerou essa pulga atrás na orelha, que talvez seja para mim, eu acho que vale a pena tentar e buscar, principalmente essas fontes de apoio que foram tão importantes para mim. Eu acho que são muito importantes no geral para quem aplica. Então, encorajo, se precisarem de mim, eu também, como eu disse, eu sou mentora, então fico à disposição para ajudar quem tem interesse. Eu tive o privilégio de conversar aqui com Sara Borges, estudante brasileira de Harvard. Ela faz psicologia, mas também estuda ciência da computação, já fez esse intercâmbio agora em Oxford, cheia de história para contar. A primeira estudante de Goiânia a fazer esse curso de graduação em Harvard e como bolsista. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui no Antagonista, nessa temporada em São Paulo. Daqui a pouco volta de novo para lá. Obrigada, foi um prazer. Quanto tempo falta para você terminar a Harvard? Falta 1 ano. Eu termino em maio. E tem planos de ficar nos Estados Unidos, Oxford, Brasil, depois? Olha, acho que eu vou continuar ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Eu acho que eu vou continuar estudando, porque tem muita coisa ainda para aprender. Mas amo muito o Brasil, estou sempre envolvida com essas iniciativas que, né, de alguma forma, tentam trazer algo de volta para o país. Então, quem sabe? Minha família toda está aqui, eu acho que eu tenho grandes motivos para voltar. Maravilha! Essa é a nossa série de entrevistas com estudantes brasileiros de destaque no Brasil e no exterior. Cruzoé, quem ainda não assinou, em cruzoé.com.br você consegue a assinatura, a gente vai fazer uma reportagem especial com esses casos, todas essas histórias. E lembrando também que o nosso programa Papo Antagonista, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, está na TV, no canal 579 da Vivo, 563 da Claro, além do Sky+, e aqui no nosso canal de YouTube de O Antagonista. Continuem acompanhando o nosso trabalho no portal antagonista.com.br, na revista e nos nossos programas audiovisuais. Até a próxima!